Seja bem-vindo ao podcast Rádio Lean. Neste programa eu trago dicas e insights sobre Lean, Six Sigma, melhoria contínua e gestão. Eu sou o Wilson Fogaça e te ajudo a ser um ninja da melhoria contínua e abrir as portas para uma carreira de alto nível. É isso aí, maravilha, né? O Leandro é o nosso primeiro convidado aqui nos novos estúdios do podcast da Rádio Lean. Então é o seguinte, né? Você já sabe que toda quinta-feira a gente faz esse podcast aqui da Rádio Lean e a gente tem como objetivo duas coisas, né? A gente quer engordar os conhecimentos para os alunos da nossa escola e também queremos propagar a cultura de melhoria contínua para a organização, tá? É o que eu sempre falo para a galera, Leandro, né? Eu falo assim, olha, imagina se todo mundo que trabalhasse com você entendesse de melhoria contínua. Seria algo bem bacana. E a gente faz esse podcast para isso. E daí, galera, eu estava conversando com o Leandro para a gente bater um papo e a gente caiu na questão dos desafios para um profissional de melhoria contínua, né? A gente sabe que a gente estuda, a gente vira green, a gente vira black, a gente faz um monte de coisa, mas existem uma série de desafios escondidos. E aí eu chamei o Leandro com o nosso tema de hoje, Filosolean, para a gente descortinar alguns desses desafios, né? E ajudar a galera aí nessa batida, ajudar o pessoal a entender algumas coisas sobre isso, né? O Leandro, ele é especialista em gerenciamento de projetos, tem uma experiência muito bacana com isso, trabalhou isso em várias empresas diferentes, né? E aí a gente estava conversando, tá bom, a gente estava montando o nosso roteiro e falando, cara, quais são os reais desafios que um profissional de melhoria contínua tem? Aí a primeira coisa que o Leandro falou, nós ficamos mais chatos, né? Isso é um fato. Como é que é isso aí, Leandrão? Boa noite, turma. Falando um pouquinho, começando do nome aí, Filosolean, o Wilson e eu, a gente vinha conversando, tudo, a gente já vinha namorando essa história de fazer dele me convidar aqui pro pod e tal. Fiquei muito feliz, muito honrado pelo convite, né? Ele falou, pô, vamos pensar num tema, o que a gente vai falar? Falei, cara, acho que nada mais Lean do que filosofia, né? O Lean é mais do que um conjunto de ferramentas, técnicas, é mais do que tudo isso. O Lean é uma forma de você pensar que é completamente diferente. E só quando você tem uma real compreensão do tamanho que é isso, né, do quanto isso muda a tua cabeça, é que você começa a entender um pouquinho mais do que é a essência do Lean, tá? A partir daí a gente veio aqui conversar e tal. E num dos bate-papos que a gente estava fazendo, tudo, falando, pô, vamos falar do quê? Eu falei, cara, acho que a primeira coisa que a gente tem que avisar a turma é se prepare para ficar ou chato, ou mais chato. Ou mais chato ainda. Ou crica, né? Então eu sempre brinco dizendo assim, eu sou um cara muito quadradinho com as coisas. Vocês imaginem assim, para quem acredita em astrologia, né? Eu sou virginiano, eu sou engenheiro, então eu sou um cara chato, sou perfeccionista, sou crica. Mas eu tenho uma história com o Lean muito interessante, porque eu já vinha namorando um pouco essa coisa de estudar o Lean e tal, já tinha um tempo, né? Eu sou paulistano, vim para Curitiba em 2013 para trabalhar numa grande companhia aqui da cidade. E lá havia uma gerência que era específica chamava Gerência de Excelência Operacional. Uhum. Aí eu conversando com os colegas lá, tal, cara, todo mundo era black, todo mundo era green, e eu olhava e falava, pô, bacana, né? Quero ser como esse cara aí, vamos né? ver como é que é isso aí e tal. E aí eu tive uma ideia, na época eu era gerente da unidade de um determinado tipo de atividade lá, a gente trabalhava com locação de equipamentos, e eu falei, pô, quero formar gente dentro da unidade como green, e aí eu ia pegar um cara que era black belt da gerência de excelência para colocar ele para coordenar os projetos. Uhum. Aí acabou que o cara saiu, entrou de férias, saiu, se desligou e tal, aí o meu plano deu com os burros na água, né? Aí eu falei, pô, e agora? Quer saber? Vou eu fazer esse negócio. Aí fui fazer, pesquisei. Na época foi interessante porque esse cara que era colega lá era muito bom profissional. Cara formado pela Johnson Controls, cara muito, muito bom mesmo. E aí ele falou, pô, pesquisei uma escola assim, assado, bacana e tal. Aí fui fazer essa escola, conheci o Wilson nessa escola. A gente estava até comentando aqui nos bastidores antes do programa, falando, pô, já são 5 anos que a gente está nessa jornada.
E estamos aí nessa caminhada. E uma das coisas que eu estava comentando com o Wilson, quando a gente estava batendo papo nessa fase assim de vamos pensar no assunto, eu falei, cara, acho que a primeira coisa que a gente tem que alertar a turma é se prepara para ficar mais chato. Se preparar para ficar crítico ao ponto de ficar assim, talvez insuportável. Uhum. Quando você faz o curso, seja ele yellow, seja ele white, yellow, green, black, não importa. Aquilo abre tanto a tua cabeça, abre tanto os teus olhos, que você não consegue mais ver as coisas como você via antes. Isso eu acho que eu sou completamente apaixonado pela filosofia Lean, porque eu acho que o processo de transformação que aquilo teve em mim foi tão intenso que você não consegue olhar as mesmas coisas das mesmas formas. Isso é muito bacana. Uhum. Em termos de desperdício, em termos de alocação de recursos, em termos de tudo. Você começa a olhar... Chega ao ponto, assim, às vezes eu estou fazendo lá meu café da manhã e falo, pô, podia ter pegado tal coisa primeiro. Quer dizer, você fica chato. Você fala, bom, você fica um otimizador de tempo, né? É uma coisa bem... E eu lembro de uma dinâmica que a gente fez na escola lá, que era a dinâmica do café da manhã. Por isso que aquilo me marcou tanto, né? Ali, era, né? o café da manhã Lean, né? E aquilo me marcou muito, assim. E outra coisa que eu estava comentando com o Wilson, e acho que o bacana desse podcast, do rádio, da troca, dessa conversa, é que quando eu fazia faculdade de engenharia, a gente muitas vezes perde conceitos, você esquece algumas coisas, mas as histórias que os professores contam, essas ficam para sempre. Eu tenho certeza que todo mundo que estudou numa escola, seja técnico, ensino médio normal, ou ensino superior, ou pós-graduação, se teve a oportunidade de conversar com algum professor e ele te contou algum caos, alguma história, alguma coisa pitoresca, eu tenho certeza que você vai lembrar disso. Você lembra até dos detalhes. Às vezes você lembra da cor da roupa do cara, mas você esquece o conceito, mas você lembra a história. Uhum. E no fundo a história, essa coisa da história é muito importante. Ela é muito forte. Porque você não esquece. Aquilo te marca de um jeito que você fala assim, nossa, eu já estou formado há muitos anos, mais de 20, né, como engenheiro. E em várias etapas da minha vida, pelas escolas profissionais por onde eu passei, eu me deparando com situações que os professores tinham comentado em alguma situação. E aquilo foi legal. Eu falava, nossa, olha isso, cara. Meu Deus. Cara. É muito interessante. É isso aí, é isso mesmo, né? Ah, Leandro, e assim, e a gente tem que mudar esse pensamento. E sabe uma coisa que eu aprendi disso aí também? Que a gente, eu acho que é um desafio pra gente também, a gente conseguir ter essa dosagem do nível, assim, que você tem que ter chato, você tem que ser chato, não é? Mas você também tem que conseguir se ajustar com algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu falo muito para os alunos, eu falo, gente, tem uma armadilha que é muito comum, né, com a galera do Green, do Black, que acontece, que o cara vira um nerd do Lean Six Sigma. O cara vira nerd, né? Ele fica tão chato com aquilo, com os jargões técnicos, né? Falando, vou fazer um DOE, vou fazer um MSA, vai fazer uma conta de regressão para apagar a luz do estúdio, né? E o cara fica tão chato, tão crítico, que ele afugenta as pessoas com isso, cara. E isso é um pipinaço, por exemplo, na hora de rodar projeto de melhoria. Não é verdade? É isso aí. Então você tem que também tomar um cuidado com isso, né? A gente tem que ser chato, tem que ser crítico, mas também não muito, né? Não pode ser um nerdão assim total. A gente tem que lembrar uma coisa importante, que acho que o que o Wilson tocou aqui é importante, tá, gente? Óbvio que quando você é apresentado para esse mundo novo, você vai ter lá um arcabouço gigante de ferramental técnico, né? Métodos, DMake, DOI, teste não sei o que, regressão, né? P-pareado, aquele calhamaço todo de funcionamento estatístico lá, de fundamentos estatísticos que você acaba aprendendo, e você fica com aquela ânsia de querer se testar, de falar assim, pô, você se sente um ninja do 7 quartos da espada mágica, você vai querer fazer acontecer. É natural essa empolgação. Só que a gente tem que lembrar que a gente vive num mundo coletivo, né? Nós não somos os únicos integrantes da equipe de forma geral. E a gente depende de pessoas para nos ajudar a realizar as mudanças. Uhum. Esse ponto que o Wilson falou é muito, muito importante, gente. Se você não tem a conquista das pessoas que vão trabalhar junto a você, se você não consegue realmente tocar aquele coração, aquela mente, provar que o que você está fazendo é certo e é necessário,
Se você afugentar as pessoas porque você está com um linguajar errado, querendo mostrar, soa pedante, soa arrogante, isso não é bom. Isso afasta as pessoas. Afasta, e você precisa certeza delas para poder fazer os seus projetos. Esse é o principal ponto. Assim. Primeira coisa, primeiro truque aqui do segredo aqui. Pense em como engajar as pessoas e trazê-las para o seu lado para elas te ajudarem a implantar as mudanças e as melhorias. Cara, isso assim faz total sentido, né? Sabe, um dos maiores desafios que eu tive de consultoria, eu lembrei agora dessa história. A gente tem... A Yokoten trabalha junto com um instituto chamado SCE. E aí nesse instituto a gente tem vários consultores. Então tem lá o cara de finanças, o cara de projetos, né? E eu sou o cara de Lean e de Supply. E aí um dos nossos consultores estava num cliente lá em Maringá. E ele foi lá no cliente, fechou lá, fez o trabalho na área financeira com ele. E aí ele percebeu que tinha uma oportunidade na fábrica do cara lá, sabe? Para ele melhorar os fluxos de produção e tal. E ele vendeu o peixe lá, falou, cara, eu vou trazer o Wilson, nosso consultor Lean e tal. Aí o dono da empresa virou para ele e falou assim, cara, olha, eu topo conversar com o Wilson em consideração a você, que você está fazendo um bom trabalho aqui há 6 meses com a gente. Mas é o seguinte, já vieram outros 2 consultores Lean aqui e não deu certo. Aí quando o cara me ligou que ele falou isso, eu falei, cara, ferrou, né, cara? Pô. O cara botou a régua aqui e botou lá em cima. Né? Olha o tamanho da responsabilidade. Eu falei, não, beleza, vamos fazer o seguinte então, fala pro cara que não vai ser uma proposta de consultoria para 1 ano, 6 meses. Nós vamos fazer um Kaizen lá com esse cara. 1 semana. Em 1 semana a gente arma um Kaizen e faz o negócio. Se o cara gostar, a gente continua, senão a gente encerra. Beleza. Aí eu peguei o avião, fui lá para Maringá, cheguei lá, veio o gerente conversar comigo, aí veio ele pegou algumas pessoas, pessoal de fábrica, o cara do PCP, a gente começou a conversar, e aí eu perguntei para eles. Eu falei, gente, olha, o que deu errado das outras 2 vezes? Eu falei assim, eu sei que já vieram 2 caras aqui, né? Aí eles ficaram meio assim, eu falei, não, gente... dedo, né? Vamos lá. Eu falei, gente, fala a verdade, porra. Eu falei, olha, cara, eu vim de Curitiba pra cá, certo? Eu não quero perder tempo, eu não quero que vocês percam tempo, já passaram 2 caras. Eu falei, você já conhece o instituto, né? O outro consultor, o cara já vem aqui, já faz um bom trabalho. O que tá pegando? E uma das coisas que pegava era exatamente essa. Postura, sabe? Os caras que iam lá... Eles tinham esse defeito assim de serem os deuses do Lean e tudo, mas o cara, ele não sabia se relacionar com as pessoas. Os caras não iam na fábrica, cara. Era consultor do escritório só, sabe? O cara não ia, não metia a mão na graxa, não andava pela fábrica, não fazia nada. E era tudo um monte de termo da casa, era tudo muito complexo. Sabe, os caras já queriam colocar just in time numa fábrica toda bagunçada. Falava com um cara que muitas vezes é um operador ali, falar com ele de dashboard. Falar com ele de um monte de termo. Que, pô, aí não dá, né? É isso aí. Aí eu percebi, falei, cara, legal. Então o que esses caras precisam, né, é a gente aprender os conceitos e ter uma aproximação. Sabe o que eu fiz? Eu dei uma aula para eles de Lean de Kaizen. Falei, então vamos mudar aqui a abordagem da consultoria. E mostrou como era simples, né? Falei, antes de qualquer coisa, chama a galera aqui e me dá 2 dias dessa semana pra gente fazer um treinamento. O cara, pô, você vai fazer um treinamento? Eu falei, eu sou professor, eu tenho uma escola, vamos fazer o treinamento. Cara, a gente fez o treinamento, a galera veio, participou, aí, olha só, né? Eles começaram a falar os problemas que acontecia na fábrica. A gente já tinha visto ali pelo Gamble Walk tudo, sabe? E eu acho que foi assim, foi uma coisa muito interessante, porque a gente vê assim essa transformação que acontece nas pessoas com o Lean. Não é que aconteceu comigo, aconteceu com você, a gente levou, aconteceu, e aí a coisa funcionou. Não só foi. Como é que foi contigo, né, esse processo de transformação, assim, depois que você virou chatão, né? Como é que foi essa virada de chave aí? Eu já sou gestor há um bom tempo também, né? Então, um dos cuidados que eu tenho que tomar também é muitas vezes procurar não contaminar a equipe com alguns pensamentos ou sentimentos particulares que eu tenho. Porque nós humanos somos pessoas que, né, somos todos nós seres humanos somos assim, movidos a percepções, digamos dessa forma. A gente é uma mistura de racional com emocional. Se você começa a se deixar levar demais pelas emoções, você vai ter um problema, isso é um fato. Uhum. As emoções são uma ferramenta poderosa de motivação e tudo mais, né? Ou potencial
causadora de problema. É isso aí. Você tocou num ponto nessa tua história que eu vejo 2 pontos interessantes, né? Um deles, quando a gente olha lá um dos papais do Lean, que é o Taiichi Ohno, ele sempre falava, né? Vá para o Gemba, pergunte por quê e demonstre respeito. Muitas vezes, e esse é o recado que eu quero deixar nesse particular, assim, vá até o local, vá até o Gemba. O Gemba nada mais é do que o local em que a coisa acontece. É o a lugar cena real. do crime. É onde está lá a criação do valor, né? Então você vai até lá, olha, aí tem lá, não importa, é um operador, é um supervisor de fábrica, é um gerente, não importa. Vai lá, seja humilde, peça licença, né? Pergunte, faça perguntas inteligentes. Sem ser cansativo, mas faça perguntas inteligentes. Agradeça, demonstre respeito. O que é demonstrar respeito? É ouvir aquilo que muita gente fala, que é a tal da escutativa. Eu escuto, analiso, sem querer ficar pensando na resposta que eu vou dar para tentar te contestar ou te convencer do contrário e tal. Eu estou simplesmente te ouvindo e querendo entender o seu ponto de vista. Isso é uma coisa muito, muito, muito poderosa, assim. Quando as pessoas percebem que você tem real interesse naquilo que elas estão falando, quando elas percebem que você está sendo respeitoso, independente de haver uma diferença hierárquica ou o que quer que seja, você desarma as pessoas. Eu falo sempre que assim, a fala macia, a gentileza, a educação, elas abrem muitas portas. E isso é uma coisa muito importante. Eu não nego, eu fiquei muito chato. Concordo. Só que como eu já tenho cabelo branco, né? Eu vi isso também. Olha lá. A gente aprende a ficar um pouquinho mais com a boca fechada, né? E guardar alguns pensamentos e sentimentos para nós. Uma das coisas que você comentou também que é bem legal da gente reforçar é o seguinte. Percebam como essa abordagem do Wilson foi sábia. Por quê? Chegou lá e entendeu rapidamente que o problema estava na postura dos consultores anteriores e que sem explicar a forma como ele via as coisas, eles não conseguiriam sequer colaborar ou entender aquilo que ele estava falando. Isso é uma coisa muito, muito importante. Por quê? Eu tenho lá na minha equipe, na empresa que eu trabalho, eu peguei a minha turma e falei assim, eu preciso que vocês entendam como eu penso. Aí o que eu fiz? A gente ainda não terminou o treinamento, inclusive a gente não terminou o treinamento, viu? Ainda falta uma aulinha, mas eu dei um treinamento sobre introdução ao pensamento enxuto, para explicar a questão de 7 desperdícios, tipos de desperdício, né? Muda, muri, toda aquela parafernália Lean, né? Por quê? Para que eles entendam como a minha mente trabalha a informação. E aí, rapidamente, eu vou poder... Assim, se eu der nome para as coisas, fica mais fácil, né? Falar assim, ó, isso aqui é muda, isso aqui é mura, isso aqui é muri. Isso aqui está acontecendo por causa disso, né? Um dos primeiros livros que eu li em Lean, Wilson, foi aquele Aprendendo a Enxergar. Uma obra-prima. Cara, aquilo eu não tenho, sem sacanagem, eu não tenho palavras para falar. É um livro fino, você consegue achar até em PDF, enfim. Ele é poderosíssimo, porque o nome é muito feliz, muito. Quando você olha e fala assim, cara, aprendendo a enxergar, é porque é exatamente aquilo. Você está aprendendo a enxergar. Você olha e fala, meu Deus, cara, como é que eu não vi isso antes? Como que eu conseguia conviver com isso antes? É incrível. E acho que a beleza da transformação está aí. Tá? É normal, assim, você falou da chatice, né? Eu falo, a gente fica parecendo aqueles pregadores que, né, vai e espalhe a boa nova, né? Você vai querer... Dá a impressão que a gente vai pegar o livro, algum livro de Lean, botar debaixo do braço, botar na porta. O senhor tem um minuto para falar sobre Lean? Um dos meus alunos falou que eu estava montando uma seita. Falou, pô, viu, você está montando uma seita, cara. Tipo isso. Mas é bacana porque eu tive oportunidade, você comentou um outro ponto também, a gente teve oportunidade eu tive oportunidade de trabalhar com a minha equipe lá na empresa e fazer um processo rápido de melhoria, uma coisa bem simples assim. A gente estava com um determinado problema, né, de entrega de fluxo de proposta, mas uma abordagem mais lean office aqui, tá, gente? E, assim, coisa de 15 dias, a gente reduziu, sem sacanagem, uns 70%, 80% do volume de backlog que tinha, e todo mundo falando, porra, cara, como que é isso? Como funciona? Que não sei o quê.
todo mundo parabéns, assim, e poucos foram que se perguntaram, cara, como é que vocês conseguiram fazer isso? No Office, né? No Office. E assim, se a gente... E aí fica um outro ponto que eu acho que é bacana colocar na mesa também para todo mundo, que é assim, não envolveu matemática avançada. Não envolveu método NASA, segredo do segredo do segredo, daquele livro que está no papiro, do mosteiro. Não existe nada disso, gente. O que existe é bom senso, vontade de querer fazer e saber fazer a coisa. Ou saber enxergar onde está o problema, rapidamente você entender ali onde está o problema e atacar o problema. Ponto. É isso aí. E é por isso que esse livro, assim, ele muda tanto a gente, né? A gente consegue enxergar as coisas. Um outro muito legal também é do Pascal Denis, lá Fazendo Acontecer a Coisa Certa. Eu tenho esse livro, é fantástico. Ele é fantástico. Certo? São as duas obras-primas, assim, né? Eu considero como obra-prima porque, por exemplo, esse Aprendendo a Enxergar, ele te ensina a enxergar as coisas e ele te ensina a fazer um mapa de fluxo de valor. Cara, que é uma das ferramentas mais importantes. O cara tem que saber fazer. Não tem como você melhorar o processo se não souber fazer o mapa de fluxo de valor, não é? Ele é cada vez mais importante. Você vai lá, vai enxergar os 7 desperdícios, vai implantar os 5 princípios, se você conseguir, tudo isso, né? E é interessante, assim, porque, por exemplo, né, como as coisas funcionam. Você falou do Office, né, cara? Muita gente ainda torce o nariz para Lean Office. Ainda tem a turma que torce o nariz para Lean Office, para Lean Healthcare, né, para Lean Construction, tudo que fugiu da manufatura, sempre tem alguém que vai e fala assim, não, mas isso aqui é só coisa de chão de fábrica, né? E para mim, assim, por exemplo, uma das grandes transformações para mim, né, quando eu comecei a enxergar as coisas, por exemplo, no Office, aliás, você sabia que de todos os custos envolvidos para atender uma demanda de um cliente, tá? Entre 60% e 80% são custos associados a processos administrativos? Essa é uma informação nova, não sabia, tá vendo? E eu não duvido, tá? 60% a 80%, tá? É isso aí. São custos envolvidos em processos administrativos. E aí as pessoas, né, perguntam assim, cara, como é que você consegue fazer as coisas no Office, né? Como é que você consegue enxergar? E eu falo, cara, para mim, fazer Lean Office é muito mais difícil que Lean Manufacturing, por exemplo. Eu também acho que é muito mais difícil. Mas assim, quem tem experiência no assunto sabe. E por uma razão muito simples. Quando você faz as melhorias na manufatura, na indústria, o que quer que seja, você tem uma enorme vantagem, que é você ver a movimentação física dos bens. Você está olhando, você está enxergando o fluxo material na tua frente. Isso é muito, mas muito. É uma vantagem enorme. Quando você está no Lean Office, é planilha para cá, é processo que não sei o quê. É invisível. É invisível. O cara preenche um monte de dados dentro de uma planilha que ele não sabe da onde que vem, para onde que vai. Cara, a diferença é absurda. É muito mais difícil. É muito mais difícil mapear isso. Mas é muito mais difícil. E aí, exatamente. E aí o que eu falo pra galera? Eu falo assim, o segredo é você enxergar o invisível. Aí o cara tem que ser bom de ferramentas, né, cara? Aí não tem como. Aí você tem que pegar um monte de ferramentas, aplicar elas ali, mapa de fluxo de valor, SciPoc, fluxograma, né? Fazer todas essas medições e enxergar. Mas o princípio sempre vai estar por trás. Esse ponto eu acho que é importante destacar também, que assim, todas essas ferramentas de qualidade, né? E outra coisa, tá, gente? Que acho que vale a gente destacar aqui também. Se vocês pegarem as 7 ferramentas clássicas de qualidade, histograma, carta de controle, né, Pareto, ficha de verificação e tal, vocês já vão ter um avanço assim nos processos de vocês, mas assim, absurdo. Pô, gigantesco. Assim, sem sacanagem, galera, sem sacanagem. É uma mudança de patamar. Uma vez eu estava comentando esses dias lá no trabalho, com o pessoal da minha equipe também, a simples dupla checagem que você faz, ou seja, um faz, o outro olha, isso te dá uma margem de erro, mas assim, ela não é linear a relação, ela é exponencial. Uma vez, eu até hoje estou caçando onde que eu vi numa bibliografia, eu estou até hoje tentando lembrar onde que foi que eu vi. Uma pessoa quando insere um dado qualquer numa planilha, o que quer que seja, a chance de erro dela é mais ou menos 1 para 500. Quando você tem uma dupla checagem, isso cai mais ou menos para 1 para 10 mil. Então você vê que assim, uma coisa extremamente simples, que é você, né, um faz, o outro confere, você já tem uma redução de margem de erro, assim, cara, mais absurda. Absurda. Olha aí. Uma coisa interessante também
Você comentou do Pascal Denis, né? O Pascal Denis, ele tem aquele livrinho capa verde dele, que eu estou tentando agora caçar. O Produção Lean Simplificada. Isso agora veio. Cara, que livro... Assim, eu recomendo fortemente a vocês. É um livro que custa aí algo entre 50 e 60 reais. Eu recomendo fortemente a vocês que comprem esse livro. Esse livro, assim, ele é muito, muito, muito bom. O Pascal Denis é um cara fantástico, assim. Tem um outro livro que eu colocaria nessa roda de conversa também, que eu tive a chance de comprar, eu gostei muito, que chama Gerenciando para o Aprendizado. Ele é um livro que trata sobre o método A3. E ele é muito lúdico, porque ele conta a história, né? Ele conta um processo transformacional de um gerente com um cara que está montando o sucessor dele e tal. Cara, mas é muito bacana. É muito bacana. Essa parte humanizada das relações eu acho que é muito legal. Do cara ficar ali, e o cara, eu vou dar um spoiler aqui, o cara, né, o aprendiz lá de feiticeiro, o cara bate a cabeça com uma beleza. E bate, o gerente ali insiste, até a hora que, pumba, parece que teve a epifania, né, teve aquele momento, o clique. Acordou. A coisa entrou na cabeça. Cara, e isso é algo interessante, né? Tá aqui no nosso script também, ó, né, aproveitando esse momento desse clique, né, que a gente falou, né, cara? Pô, por que será que é tão difícil mudar a cabeça das pessoas, cara? Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, né? Acho que várias vezes. Por que é tão difícil assim? Isso é algo assim que sempre que eu pergunto para os meus alunos, olha, quais são os seus medos na hora de executar projetos de melhoria? Tem duas respostas clássicas. Uma delas, assim, eu tenho medo que meu chefe não me apoie, e aí a gente tem feito alguns treinamentos, várias coisas por isso, porque quando a gente fala o meu chefe não me apoia, cara, tem muita coisa envolvida aí. Com certeza. Do lado dele e do nosso, até a maneira como a gente se posiciona, como a gente se comunica, né? E a segunda resposta é essa: eu não tenho engajamento das pessoas. As pessoas não mudam, elas não querem fazer. E a gente vê muitas empresas que tentam, né, começar uma jornada Lean e não vão para frente por isso. Né? Qual que é a tua visão sobre isso aí, Leandro? Por que é tão difícil mudar as pessoas? Eu diria o seguinte, tá? Todo processo de mudança ele pode acontecer em duas direções. Sejam elas simultâneas ou não. Ou vai ser um processo de cima para baixo, ou um processo de baixo para cima. Tá? Via de regra, eu vi um livro do James Womack que falava que, na visão dele, se a coisa não vem de cima para baixo, ou seja, se você não tem um patrocinador que realmente aposta no projeto e te dá força para fazer acontecer, você não consegue fazer a mudança. Achei forte, mas eu achei que tem coerência com o que eu vivi na minha vida prática. Né? Quando você tem alguém que realmente te patrocina, te dá força e tal, beleza. Quando você já está num estágio profissional, eu sou gerente lá na empresa que eu trabalho, né? Então eu já tenho algum nível de autonomia, eu já tenho algum nível de tomada de decisão e de capacidade de trabalhar com o meu tempo, fazer as coisas que eu considero que sejam importantes para mim e para a organização e, consequentemente, para a minha área. Né? Então eu viro meio que um autopatrocinador, né? Eu pego a minha equipe, estou procurando fazer esse engajamento para que a gente consiga fazer aquilo que precisa ser feito. Muito bem. Tem um aspecto também que envolve, tudo que envolve gente é delicado. Tudo que envolve gente é delicado. E a gente precisa ter muito esse trato, né? Uma coisa que a experiência com gerenciamento de projetos me trouxe foi o seguinte. Quais são as formas que a gente tem de arregimentar as pessoas ou de trazê-las para o teu lado? Uma você pode fazer isso através da força, entre aspas, porque você vai ter um patrocinador forte, ele vai te dar lá um porrete, um tacape, você vai falar, bom, tá aqui, né? Você vai falar, todo mundo aqui comigo e fim de papo. Então, é uma forma de fazer. Não é a melhor, com certeza, mas é uma forma de fazer. Tem uma segunda forma, que é através do seu cargo. Essa forma também não é boa. Não se sustenta, né? Ela não costuma se sustentar. Eu vou fazer porque o cara é o gerente XPTO, é o diretor não sei o quê, é o especialista não sei das quantas. Essa aura do cargo, às vezes, ela rapidamente se esvazia também. Tem uma terceira forma de fazer, que é pela tua excelência técnica. Então as pessoas olham para você e veem que você tem uma técnica diferente, né? E esse talvez seja um ponto importante para quem vai fazer o Green ou Black, das pessoas olharem para você e você sem ficar propagandeando isso e tudo mais, as pessoas naturalmente reconhecerem que você tem um conjunto de ferramentas
estatísticas ou de conhecimento e tudo mais que fazem com que você consiga fazer aquilo que você está se propondo a fazer. As pessoas vão te seguir por conta disso. E tem um quarto componente que eu diria que ele é talvez o que engaje mais as pessoas, que é aquele, voltando àquele primeiro, é a questão do carisma, é a questão da gentileza, é a questão da educação, é a questão do saber chegar, do saber conversar. E apoiado em tudo isso aqui, eu acho que é essa coisa de você conversar com todo mundo, explicar de uma forma clara quais são os problemas que você está enxergando, como que você poderia ajudá-los, né, a resolver o problema, envolver as pessoas, trazendo elas como parte da solução e não as colocando como parte do problema. Falando assim, olha, vocês têm um problema, vocês assim, vocês... Não, vocês não. A primeira coisa que vocês vão lembrar é nós. Nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado, nós temos este desafio. E assim, não julguem, meus amigos e minhas amigas, que vocês são os donos da verdade, porque vocês não são, tá? O poder que essas pessoas que estão lá no operacional, lá no Gemba, têm é muito, muito grande. Eu estava até brincando antes da gente começar aqui o papo aqui com o Wilson, falando que quem entende de pão é padeiro. Mas quem entende de padaria é o dono da padaria. Quando o dono da padaria se mete a fazer pão, a coisa não sai legal. E quando o padeiro se mete aí pro caixa da padaria administrar, não vai dar certo. Também não costuma dar certo. Então, assim, se vocês querem resolver o problema do pão, conversem com o padeiro. Se vocês querem resolver o problema da padaria, conversem com o dono da padaria, tá? Fica essa outra dica aí. É isso aí, é o bom e velho iceberg da ignorância. Lembra do conceito? É isso aí. À medida que você der... Exatamente. É aquilo que você não enxerga. Eu concordo com você, sabe? Pelo que a gente tem visto, né? Quando as pessoas elas têm esse patrocínio, né? Você tem ali um sponsor, você tem alguém que acredita no projeto, alguém que acredita em você, fala, cara, vamos mudar esse negócio, vamos fazer, vamos implementar... A gente se sente mais confortável para exercer essas funções de liderança e trabalhar e fazer, e começar essa mudança. Mas, infelizmente, não é a realidade da maioria das empresas, né, cara? Esse é um problema, sabe? Eu vejo assim, né? Por exemplo, em consultoria, de novo, eu trago muito exemplo de consultoria da rua. Você foi consultor, você sabe. Cara, chega lá na empresa, o dono da empresa me contrata como consultor. Então, o cara sabe que o pão não está saindo, né? De acordo com o que ele gostaria. De acordo com o que ele gostaria. Daí eu vou conversar com o padeiro. Daí o padeiro, não tem problema nenhum na minha área. Tá tudo certo. Cara, quando eu vou falar com o gerente, um supervisor, e o cara fala que não tem problema na área, eu já falo, tem alguma coisa errada aí. Esse cara está escondendo alguma coisa, né? E aí entra naquela questão, que vai desde capacidade técnica... ego. Na minha área isso não acontece, cara. Não, gerenciamento diário, você vai colocar uns problemas na parede e o meu diretor vai passar aqui, vai falar o quê disso aí? Né? Então, são os entraves. E isso, desculpa interromper, isso é um enorme tabu dentro de empresas. Eu vejo que muito nas empresas do Brasil, tá? Com certeza. Essa coisa dos problemas invisíveis e as pessoas não quererem expor os problemas por medo de julgamento, tá? E infelizmente é uma coisa que acontece mesmo, tá? Acontece mesmo. Tem muito gestor que aponta o dedo pro cara, você tá fazendo errado, você fez besteira. Não é assim, como nós vamos resolver, assim, você tem um problema. Você tem um problema. Não, você não, amigo. A empresa tem um problema. Cara, e a gente percebe isso agora, né? Recentemente a gente abriu uma turma nova de Greenbelt, e aí uma das alunas estava conversando comigo, e ela falou, Wilson, eu fui falar com o meu líder, né, cara, que eu vou fazer o Greenbelt. Ele me falou que Greenbelt é coisa do passado, que agora a moda é o ágil. Daí ela falou assim, eu acho que ele ficou com dor de cotovelo, porque eu vou aprender a fazer algumas coisas e ele não. Eu falei, provavelmente, porque são coisas diferentes. Mas que andam juntas. Quando a gente olha processos e projetos, juntas. Elas andam de mãos dadas. Tá? Andam juntas, né? E daí quando a gente... tem essa dificuldade, essa falta de patrocínio, certo? Essa falta de apoio. Uma das coisas que eu falo para a galera, né? Quero deixar uma dica aqui para quem está ouvindo. A gente sempre tem que pensar o seguinte, né? Tudo aquilo que a gente faz para a empresa é para a empresa, mas acima de tudo é para a nossa carreira. Com certeza. Certo? Então, hoje... E para as pessoas que estão em volta também, que é um aprendizado coletivo. Exatamente, é o legado que você deixa. Então, hoje a gente está nessa empresa. Amanhã... a gente vai estar no outro dia.
Perdão, numa outra empresa. Então, o que eu falo... E às vezes, cara, a empresa, ela não conhece a metodologia ou a filosofia, né? O Lean é mais filosofia. Ele não conhece, o chefe dele não conhece. Então, quer dizer o seguinte, às vezes, nós temos que ser os agentes catalisadores, cara. Olha a visão, certo? Aí eu falo para o aluno, falei, cara, então se essa é a tua condição, né? Você quer fazer, você tem vontade, você tem uma abertura com o teu chefe, mas ele não te apoia, eles não enxergaram, talvez ele não saiba, ele não conheça o negócio. Então faz o seguinte, em vez de você chegando, fazendo um demake completo, faz um A3zinho simples de solução de problemas. Mostra que a ferramenta tem potencial. É exatamente isso. Às vezes a gente... Resolva o problema pequeno, que depois você vai mostrar como fazer com o grande. É isso aí. Porque a galera usa muito como muleta, cara. Sabe? Verdade. Eu não faço Lean porque meu chefe não me apoia. Eu não faço projeto de melhoria porque eu não tenho adesão da alta direção da empresa. Eu falo, cara, mas até quando você vai deixar a empresa ditar a tua carreira, a tua base de conhecimento? É a mesma coisa quando o aluno vem falar pra mim, eu fico puto. Eu vou falar com o RH pra pagar pra mim e tal, não sei o que lá. Eu falo, cara, tudo bem. Faça por você, né? Faça por você, pô. Quer dizer que se a empresa não pagar, você não vai fazer? Você não vai se desenvolver? A gente usa muleta, cara. Né? E uma coisa, até vou aproveitar para fazer essa propaganda do teu curso aí também. Eu lembro muito bem do quanto eu paguei, do quanto a gente pagou para fazer o curso e do quanto você está cobrando. Cara, é muita diferença para menos, né? Porque, nossa senhora, cara. E, assim, mas é um investimento que vale cada centavo. Com certeza. Uma coisa que eu acho que eu queria deixar, assim, marcado também nesse papo nosso aqui. Você, um dia que for fazer o projeto de melhoria, for conduzir as pessoas e tudo mais, tenha claro na cabeça algumas coisas, sabe? Uma delas é os métodos Lean, os métodos Six Sigma, ou qualquer outro método que você aprenda e queira aplicar, eles são como uma caixa de ferramentas. Então, você tem que começar a se preocupar em usar a ferramenta certa para atingir o objetivo correto. No seguinte sentido, vamos imaginar que você tem lá um parafuso. Eu não vou pegar um martelo para dar na cabeça do parafuso. Eu vou pegar uma chave de fenda, vou pegar uma chave Phillips, enfim. Mas eu preciso ter essa ferramenta. Né? Da mesma forma, eu não vou arrancar o parafuso com uma outra ferramenta qualquer. Então, assim, tenha claro na cabeça isso. Você está juntando ferramentas dentro da sua caixa, e aí você tem que ter sabedoria e serenidade para fazer a aplicação dessas ferramentas de forma correta. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando você aprende as ferramentas Lean Six Sigma, você vai se tornar, de certa forma, um cientista. Você vai ser apresentado para um desafio, qualquer que seja ele, na manufatura, no escritório, não importa. Você vai ter um desafio, um problema, tá? E você vai ser desafiado a pegar este problema e resolvê-lo. O que é um problema? Né? Numa visão falconiana, problema é um desvio em relação ao padrão que ele deveria acompanhar. É isso aí. Eu tenho uma determinada situação que deveria acontecer, não está acontecendo de outra forma, eu tenho um gap. O teu trabalho é resolva o gap e faça com que você atinja o padrão determinado. Ponto. Você vai ser um cientista, então encare esse papel. Você vai ser um cientista responsável por analisar este problema e propor soluções ou meios para resolver o problema. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Não tenha medo, quando você estiver fazendo seu projeto e quando você estiver na sua vida prática, não tenha medo ou vergonha de sentir dúvida, de sentir desconforto, de se sentir perdido muitas vezes, falando assim, poxa, eu não consigo, será que eu vou dar conta? Será que eu estou indo no caminho certo? Será que de outra forma não é melhor, não é pior e tal? É por essas razões, gente, que assim, lembrando, de novo, nós somos humanos. Todos nós temos dúvidas, temos medo, temos insegurança, temos situações que nos desafiam no dia a dia, né? Então, permitam-se experimentar esses sentimentos. Permitam-se, se permitam. Se permitam tentar e errar. Sem medo de falar assim, pô, não está dando certo, poxa, eu estou fracassando. A pergunta que você tem que fazer é, por que não está dando certo? Onde a gente está errando? Onde será que a gente está errando? O que eu posso fazer de diferente para conseguir alcançar o resultado que eu quero? Esse é um ponto importante. E um outro ponto também, acho que é o quarto e último ponto, que é o seguinte. Se vocês puderem conversar com pessoas vamos colocar entre aspas, né, mais velhas, mais experientes, vocês têm o professor Wilson, vocês têm de repente algum outro colega dentro da empresa que é green, que é black, que já tem experiência, pergunta pro cara, conversa. O poder, é o que eu brinco, o poder do cafezinho.
vai conversar com ele, vai conversar com um gestor mais experiente, vai conversar com alguém que já enfrentou aquele problema antes, vai se aconselhar com ele, não tenha medo. Abre lá o coração, fala, pô, tô com uma dúvida, assim, sabe? O que você acha? Essa visão de fora ela é muito importante. Porque muitas vezes, assim, é aquele olhar clínico, né? Você vira lá e fala, pô, aquela sacada, professor, né, aquela cara? sacada, pô, professor, tô com um problema assim, assado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? Deita a cabecinha no divã, conta pro analista, de repente vem o Wilson lá e fala assim, olha, você já tentou assim? Fala, puta, é mesmo. Aí dá aquele momento eureka, né? Fala, pô, achei, agora foi. E é isso. Então, acho que esses pontos acho que são bem importantes, assim, vocês terem na cabeça de vocês. Não tenham medo, arrisquem, proponham. Junto com aquele, voltando um pouquinho para o começo do nosso papo aqui, aquela coisa de ser crica, é importante que vocês sejam inconformados. Esse inconformismo é que move a gente. Tá? O inconformismo de não ter um resultado que você gostaria, o inconformismo de querer sempre uma coisa melhor, o inconformismo de fazer com que um processo flua, o inconformismo de você chegar todo dia e falar assim, poxa, o que eu posso fazer de diferente e de melhor? O Kaizen, ele é Kaizen porque é, né, mudar para melhor. O espírito é esse. O espírito é esse. E você sempre... E aí vamos voltar para os 5 princípios do Lean, né? O 5º princípio, que é o de perfeição, é a busca da melhoria contínua, ele na verdade, na Toyota, para quem não sabe, ele nem existe. Ele é tão intrínseco, tão parte da cultura dos caras, que eles nem falam isso. Aquilo é tão parte da cultura deles, eles nem falam em melhoria. Cara, aquilo é Kaizen, assim, porque se sabe que você nunca vai chegar na perfeição. A perfeição é o ideal. A perfeição é o ideal, mas assim, é gostoso percorrer esse caminho e te dá satisfação. Quando você olha e fala, pô, chegamos até aqui. Por que não usar um pouquinho mais? Por que não ir um pouquinho além? Cara, mas eu andei 10 metros. Não importa, anda mais 10 centímetros, mais 1 centímetro, mais 3 centímetros. Isso faz um tempo já, aquelas coisas de LinkedIn que rodam e tal, né? Quando você pega a diferença do primeiro colocado para o segundo colocado numa prova de qualquer que seja olímpica, por exemplo, a diferença é tão ínfima, é tão pequena, cara, que você olha e fala, poxa, o cara às vezes por décimo de segundo, né, por milésimo de segundo, ele não venceu uma prova, ele não foi o número 1, ele não sei o quê. É o 10º, é o 100º, é o milionésimo que te coloca na frente de um monte de gente. Então, assim, pensem muito nisso, tá? Quando vocês... E aí eu vou de novo voltar para uma visão do Falcone. O Falcone tem no livro dele, que também eu recomendo para vocês, que é aquele gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. O verdinho clássico. O verdinho clássico, ele fala assim, ó, sua missão é ser o melhor do mundo naquilo que você faz. Não há alternativas. É esse espírito que vocês têm que ter dentro de vocês. É esse espírito de falar assim, cara, eu quero ser o melhor do mundo naquilo que eu faço. Talvez você não atinja, não importa. Mas você vai se tornar o melhor da sua rua, vai se tornar o melhor da sua empresa, vai se tornar o melhor do seu bairro, vai se tornar o melhor do Brasil. Cara, beleza, mas assim, você colocou tanta gente atrás de você, você já está tão na frente de todo mundo, que, pô, aquilo te diferencia no mercado. É isso. Creiam assim, creiam no que eu estou falando. Quando a gente faz as coisas com prazer, com amor, com paixão, quando a gente realmente vive, experimenta, se entrega, vivencia, o brilho nos olhos que a gente adquire é tão intenso que, pô, é até perigoso às vezes de gerar inveja, de gerar mal olhado. Então, assim, ó, galinho de arruda, tá? Salzinho grosso. Salzinho grosso. Porque tem muita gente vai olhar e vai falar assim, poxa, o que esse cara faz de diferente, né? Por que ele ou ela é tão diferente de mim? E onde que tá a diferença? Às vezes a diferença tá em simples atitude, minha gente. É isso aí, é o começo de tudo, né? É que eu sempre falo também, eu concordo com você, Leandro, sabe? Acho que independente do que você vai fazer, da ferramenta, tudo, cara, é aquela vontade de querer fazer. É o sangue no olho, e isso faz com que você, né, contagie essas pessoas com esse sentimento positivo e gera isso na tua empresa, gera na organização. Perfeito. Né? Eu falo isso para os alunos, falo, galera, vocês vão fazer um projeto? Pô, o projeto é teu, cara. Você vai usar para a empresa vai economizar o dinheiro, mas é teu, é a tua carreira. Né? A tua experiência, é o teu portfólio, é o legado que você deixa, sabe? Né? E isso aí a gente só faz com brilho no olho. Senão você não consegue entregar, não consegue fazer.
A Toyota, você falou, tem uma parte que é super legal sobre isso, sobre essa questão cultural deles. Né? Quando a gente pergunta para os japoneses o que é um dia perdido para eles, lembra dessa história? Cara, o dia perdido é o dia que eu não melhorei em nada. O dia que eu não fiz melhoria alguma. É isso aí. Aqui no Brasil, você pergunta o que é um dia perdido? Eu perdi a meta. Eu não entreguei o volume de produção, certo? Eu não consegui atingir aquele indicador. Então, a gente precisa ter essa consciência. Né? E tudo isso começa ali com o brilho nos olhos. Um outro livro também que eu gostaria de citar aqui, que eu recomendo, se vocês tiverem a oportunidade de ler também, é aquele A Máquina que Mudou o Mundo. Do John... O clássico do James Womack. Do James Womack. Cara, é incrível, assim. Porque o pessoal que trabalha comigo sabe, né? Eu sempre tomo muito cuidado quando eu vou falar um pouco sobre, por exemplo, questão de mentalidade enxuta, um pouco do Lean, não sei o quê. Eu sempre gosto de contar a história. E de mostrar, assim, por que a coisa nasceu, por que se desenvolveu daquele jeito, por que a coisa é como é. Né? Tem referência. Tem referência e tem um porquê. Tudo tem um porquê. Quando você olha um país que é uma ilha destruída com 2 bombas atômicas, dizimado, cara, sem minério de ferro, sem terra agriculturável, sem nada, tendo que competir com Ford Motors, cara. Eles foram lá, né? Eles foram lá entendeu? Foram lá fazer... E aí você vê que, isso nos anos 50, aí você vê que meros 30 anos depois, e acreditem, minha gente, 30 anos é muito rápido, 30 e poucos anos depois, eles estavam colocando carros dentro do mercado americano, né? Eles invadiram o território, entre aspas, do inimigo e colocando com excelência. Aquilo foi um movimento tão forte, chamou tanta atenção da indústria, que os americanos se motivaram a fazer um estudo, que deu aí esse estudo de 5 anos que eles fizeram lá, que deu origem à máquina que mudou o mundo, que eles olharam e falaram assim, cara, o que esses japoneses estão fazendo de tão diferente? Como que eles conseguem, né? Eles estão conseguindo entregar carro nesse preço, com essa qualidade? Essa fama de carro inquebrável, né, de Toyota, Honda, de carro japonês, começou ali, gente. É isso aí. E aí, assim, mas aquilo veio do dia para a noite? Não, aquilo não veio do dia para a noite. Assim, foi um processo. É um processo que, assim, você fala, foi um processo. Não foi um processo, ele é um processo. A Toyota ela continua se desenvolvendo. Os caras continuam com o método deles, continuam aplicando. A Toyota é uma empresa tão poderosa que hoje ela está ali entre a segunda e a terceira maior montadora do mundo. Né? Só que quando você analisa, por exemplo, eu trabalhei um tempo numa locadora de carros da Volkswagen, quando você faz análise da Volkswagen com a Toyota, você percebe que em nível de faturamento, as duas são muito semelhantes. Estava em torno, na época, lá de 10 bilhões de dólares ano e tal. Só que a lucratividade da Toyota era muito maior. É muito maior. Por quê? Porque ela entregava o mesmo resultado com metade das pessoas. Corta o desperdício. É, claro. Onde que tá esse gap de o dobro de gente que a Volkswagen tinha que ter? Cara, nos métodos de produção, nos métodos de transacionar coisa dentro do escritório. É desperdício. Agora, nasceu do dia para a noite? Foi alguém lá, né, bateu uma varinha de condão? Não. É um processo de melhoria contínua que já tem 50, 60 anos. E você sabe o que é muito legal isso aí? Você falou, né? Eu lembrei agora. Um tempo atrás, eu tive uma turma de Greenbelts numa montadora. Tá? Eu tive 3 turmas de Greenbelt neles lá. E aí, a gente estava fazendo os projetos, estava começando a ver tudo aquilo que a gente queria fazer. E essa montadora, ela faz parte de um grupo, né? São várias montadoras, faz parte de um grupo, e uma delas é uma fábrica japonesa. Legal. E daí eles começaram a fazer comparação entre os carros, né? E daí ele falou assim, olha, esse componente aqui, a gente quer mexer aqui no carro. E se a gente mexer nesse componente, a gente vai aumentar a turbulência na cabine, né? Vai aumentar aqui o desconforto para o passageiro em X decibéis, não sei o que lá. Mas o custo do carro vai cair 15 centavos. Pô, um carro que cai 15 centavos, você sabe, é dinheiro pra caramba. É muita grana. É dinheiro pra caramba, né? E daí eu falei pra eles, então vocês vão fazer o projeto com isso, fazendo a viabilidade técnica, operacional, tudo, um demake ali, tudo pra fazer a melhoria. Vamos, beleza. E aí o outro grupo que tava com eles fazia parte da montadora japonesa. E daí eles olharam e falaram assim, ó, aqui não, a gente não vai fazer. Nós vamos ganhar dinheiro de outro jeito, porque para nós, eu não lembro agora quantos decibéis, para nós, o nosso cliente não pode ser impactado com o aumento de barulho na cabine. Não é esse o nosso ideal de redução de custo.
nós vamos continuar pagando 15 centavos mais no carro e vamos tirar de outro jeito. Olha a visão do cliente, cara. Você sabe o que é isso aí? Né? Isso aí são duas coisas associadas. Primeiro, eles têm muito claro quais são os valores da empresa. Cara. Eles têm muito claro, assim, cara, isto é valor e valor eu não negocio. O valor é uma coisa intrínseca. O que o cliente quer, né? Ponto. E o segundo é exatamente esse. O que é valor para o cliente? O valor para o cliente o nível de conforto dele é esse, eu não vou mexer no nível de conforto do cara. Eu vou buscar uma forma de fazer redução de custo sem impactar o cliente final. Você vê como o olhar deles é um olhar de fora para dentro. É isso aí. E não de dentro para fora. É isso aí. É o que mostra o que faz um líder, né? E o que faz o seguidor. Ponto. É isso aí. Maravilha, maravilha. Leandro, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Aquele último abraço para a galera aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu tenho certeza que causei alguma reflexão em vocês. Foi esse o objetivo, assim, mais do que trazer certezas, é botar um monte de ponto de interrogação na cabeça de vocês. São as dúvidas que nos movem. Acho que as certezas nos movem pouco, as dúvidas nos movem mais, tá? Mas eu tenho uma certeza comigo. Eu tenho certeza que vocês estão num bom caminho e eu tenho certeza que vocês escolheram um bom professor, tá? Valeu! O Wilson é um cara que, a gente, como eu falei, já tem um contato aí já de 5 anos, eu já vim acompanhando a trajetória dele há um bom tempo, tudo. Vocês têm um excelente sensei aí com vocês, e eu não tenho dúvidas que vocês têm tudo para brilhar, tá? Leandro, super obrigado pelo seu tempo com a gente, bem-vindo ao nosso podcast, aqui é a tua casa, você é um cara top, sempre bem-vindo aqui com a gente. Galera, super obrigado pelo tempo de vocês, tá bom? Um beijo na bochecha das meninas e um abraço caloroso para os meninos. Valeu? Valeu, moçada. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Até bons mais. Estudos. Bons estudos aí, galera. Tchau, tchau. Seja bem-vindo ao podcast Rádio Lean. Neste programa eu trago dicas e insights sobre Lean, Six Sigma, melhoria contínua e gestão. Eu sou o Wilson Fogaça e te ajudo a ser um ninja da melhoria contínua e abrir as portas para uma carreira de alto nível.